Dando seguimento às nossas apresentações, eu agora vou falar-vos de uma rapariga, uma senhora, uma mulher fantástica que muitas vezes é incompreendida por excesso de energia, excesso de motivação que tenta transmitir-nos. É uma pessoa oriunda de Gondomar, não é uma ilha deserta, eu estive lá e constatei isso. Uma pessoa que sabe acolher no seio da sua família os outros, recebe muitas pessoas de diferentes culturas e sempre com um sorriso, e também contagia os seus pais e a sua família em torno disto. Apresento-vos Mariana Martins com uma salva de palmas e o resto fala. Boa tarde a todos e a todas, e tenho que agradecer ao meu padrinho por me ter posto ainda com mais energia. E se já estava nervosa, pronto, fico mais um bocadinho, mas de uma forma diferente. E eu agradeço a todos a presença e, portanto, a todos que têm contribuído e continuam a contribuir para o meu crescimento e que me fazem estar aqui. Então, esta história começa assim, do vasto universo de sonhos. Nasce em 1985 uma criança de uma família de comerciantes em Jovim, Gondomar, uma pequena mercearia que decidiram começar a construir a sua vida a partir daí, com pouco dinheiro, mas com muita força de vontade. E nasci eu, que tal como grandes sonhadores, também me fazia acompanhar por alguns desejos. Ser astronauta, ir aos Jogos Olímpicos, ver o Papa. E, por incrível que pareça, queria que houvesse um vulcão em Jovim. Acho que vão perceber porquê. E então, Jovim fica assim... É perto, não sei se vos aconselho a visitar, acho que não tem muito para ver, vê-se rápido. O Kedi já lá esteve, e acho que gostou da forma como ele falou. E do que vos posso dizer, de todos estes sonhos que me acompanham, eu acho que muitas vezes consideramos que os sonhos de uma criança são muito ingênuos, mas será que não é essa a verdadeira forma de sonhar? E hoje em dia reparo que realmente nesta visão mais livre e mais ingênua das crianças, é lá que nos devemos agarrar e tentar seguir sempre esses sonhos. E vou-vos falar então de um objeto muito simples que me acompanhava nessas alturas iniciais da vida dos meus pais, em que partilhávamos um quarto em casa dos meus avós maternos, que era a bacia vermelha. Essa não é esta a bacia. Eu tentei encontrá-la, mas provavelmente já deu lugar a um plástico novo. E é assim que deve de ser. Devemos tentar sempre dar uma nova vida às coisas. E essa bacia, nessa idade, parecia-me enorme. Eu achava espetacular. Usávamos essa bacia no nosso quarto, tomava lá banho. E é engraçado que a bacia começou a ser mais pequena, eu ia crescendo, começou a ser mais pequena. E eu às vezes perguntava à minha mãe quando é que íamos ter uma banheira como as outras pessoas tinham. E esse cara ainda não tinha percebido bem a essência da coisa. E falando-vos um pouco dessa energia que eu tinha, eu brincava muitas vezes com os meus pais e agora é que olho para trás e que vejo que realmente era feliz. Apesar daquela revolta toda, típica da adolescência, eu olho e vejo que nós brincámos às escondidas naquele quarto. Também me lembro de uma vez que o dinheiro que os meus pais guardavam com muito cuidado eu espalhei todo pelo quarto. Minha mãe, quando chegou, teve um susto, teve sorte de não ter rasgado, não me deu para isso. E então começava ali a crescer um pequeno vulcão. Eu comecei a ver que afinal eu não precisava ter um vulcão em Jovim porque eu parece que era um vulcão. O meu pai até me chamava Saltão. E hoje ainda me chama, e eu gosto. Ele, no outro mini mercado que teve, depois mais tarde, eu tomava muito papel de ir para lá, empoleirar-me nas grades de cerveja e que ficavam mais altas e ficava lá a ver se alguém roubava. E ele dizia que eu era o Saltão, porque eu saltava para lá e pronto. Nunca apanhei ninguém a roubar. Também, felizmente, o meu pai conseguia sempre o respeito das pessoas lá à volta e nunca precisou de se preocupar muito com isso, porque as pessoas respeitavam ele sempre respeitou os outros. E este Saltão foi crescendo. E o vulcão também foi dando muito trabalho aos meus pais, claro, como todas as crianças.
E como em todas as vidas, há momentos em que o sorriso, que sempre me foi acompanhando, há momentos que apagam o nosso sorriso. E esse momento passou pela minha família. Fomos alvo de injustiça, do julgamento precipitado e tiraram a liberdade ao meu pai. A partir daí, a criança que sonhava começou a deixar de acreditar que a vida não era assim tão colorida e passou a ser um pouco cinzenta. Eu recordo este dia, o dia que eu recebi esta notícia, o prato à mesa era um prato que eu gostava muito, era arroz de lulas, e eu não consegui continuar a comer. Pronto, foi um momento realmente de muita mudança, mas que hoje em dia consigo ver que me trouxe um grande ensinamento, de que vos vou falar mais à frente. E também queria pegar na analogia da gaiola para outra situação. Não é só a falta de liberdade, e não é só a liberdade objetiva de ficar numa prisão, mas também a falta de liberdade que nós muitas vezes colocamos em nós próprios. Às vezes somos nós que tiramos a liberdade a nós próprios. Quando não gritamos em nós, quando não gritamos nos outros. E eu cresci graças a muitas pessoas, algumas delas me acompanham aqui, outras acompanham de outra forma. E hoje paro para pensar e vejo que à minha volta também estão grandes heróis. Falo, por exemplo, do meu pai, que apesar de toda a injustiça que sofreu, voltou ao seio da injustiça, ao sítio onde tinha injustiçado, de cabeça erguida, e não deixou de trabalhar nem por um dia. E a minha mãe, que às vezes olho para ela, olhava, porque hoje em dia sou capaz de ver o melhor das pessoas, felizmente, consegui aprender isso. E olho para a minha mãe e vejo que foi uma grande lutadora sempre. E nunca ficou na cama, sempre foi trabalhar. E hoje em dia somos capazes de partilhar, tal como o Kedi disse, tal como os meus amigos percebem, partilhar alegria com todas as pessoas e receber em nossa casa quem precisa de nós ou quem simplesmente quer partilhar alegria connosco. E a altura de confrontar com os nossos medos vai chegando. Felizmente, tive pessoas a fazer esse caminho comigo. Uma delas já falou de mim hoje. A Cátia e o Eduardo, que está ao seu lado, são pessoas que para mim são como irmãos. E que é engraçado quando me protegem e quando às vezes o próprio Eduardo tem aquele efeito muito protetor em mim. E eu gosto disso. E a Cátia sempre me transmitiu toda essa energia positiva e me deixou acreditar. E me deu força para ultrapassar esses medos. Uma das situações que me pôs à prova foi quando, na Fundação Portuguesa à Comunidade contra a SIDA, com a qual colaboro desde 2006, falaram de um projeto de educação para a saúde numa prisão. Eu sempre disse à Cátia, eu não vou para as prisões e nunca vou ser psicóloga de comportamento desviante, porque eu não quero e isto revolta muito. Mas eu pensei, não, mas está aqui a minha oportunidade para me deparar com isto e para resolver esta situação. E fui. Só que tive mesmo que me lembrar que eu não podia julgar quem estava à minha frente. E foi isso que eu fiz. Acho que fiz bem. Esforcei-me por não julgar quem estava à minha frente, porque eu não conheço as suas vidas, tal como elas não conhecem a minha. E a vida vai continuando e felizmente há muitas pessoas que estão à minha volta, há muitas experiências que foram aparecendo à minha volta e esta energia toda eu tento usá-la para agarrar as oportunidades que estão comigo e que me aparecem. Podem ver uma imagem que está ao canto, apesar de parecer o Carnaval, não, é o Natal, na minha família. Foi na oficina do meu tio, que é chapeiro, e eu então chamei àquilo, junto com as minhas primas, o Natal das oficinas, porque era na oficina, não é? E então peguei nas roupas que tinha lá em casa e pus os meus primos todos a vestirem essas roupas e fazendo assim um teatro improvisado, como eu gosto de tudo de improviso e sem pensar muito. E esses momentos é que nos fazem felizes. E com este crescimento e com a aprendizagem percebe-se também que é possível sonhar e deixar a esfera do sonho trespassando para a realidade. Hoje relembro que afinal não precisava da banheira ou o mar. A bacia vermelha sempre foi grande e os tesouros sempre estiveram lá. Eu gosto de chamar, e quem me conhece sabe que eu gosto de chamar muitas vezes aos meus amigos meus tesouros e fico mesmo feliz por cada vez ver mais gente à minha volta e de apresentar os meus amigos todos uns aos outros. E quando estamos em situações de limite, também levam os nossos pensamentos ao limite. E mais um desses momentos sucedeu quando procurei formação em cuidados paliativos, cuidados em final de vida, para proporcionar uma qualidade de vida à pessoa, e que me levaram a repensar coisas que já tinha mal arrumado e que me fizeram pensar novamente
e pensar, colocar-me no lugar se eu morresse amanhã. Esse momento fez-me pensar na verdadeira importância dos pequenos atos do dia, do saber agradecer por vermos o sol a nascer e o saborear o pão de ontem, o pão recesso aquecido e a manteiga, com manteiga e o mocambo. E lembrei-me de trazer este desafio para vocês. Foi um desafio que me foi muito útil. A minha avó Maria Rosa faleceu há pouco tempo e eu, em muitos momentos, dediquei muito tempo aos meus colegas e ao voluntariado, e eu chorei muito quando a minha avó foi para o hospital, porque eu senti-me muito a falhar, porque eu pensei, foi tantas vezes que eu fui para o voluntariado, que a minha mãe diz sempre, lá vais tu outra vez, e quantas vezes eu não fui conversar com a minha avó. E isso fez-me pensar, porque realmente os grandes feitos às vezes estão ao nosso lado e as pessoas precisam de nós. E então foi muito útil esta formação para mim, porque eu pude despedir-me da minha avó e dizer-lhe o quanto a admirava e deixá-la em paz e elogiá-la, aquilo que eu se calhar ainda não tinha dito. E esse desafio foi o seguinte, e é o que vos proponho agora para terminar. Disseram para pensar, se eu morresse amanhã, primeiro, quais eram as pessoas mais importantes na minha vida e se faltava dizer alguma coisa a essas pessoas, algo simples. E colocar uma meta para isso. E eu pensei, sim, uma das coisas falta-me dizer gosto de ti, ao meu pai. E fiz isso. Num telefonema assim meio atrapalhado, lá disse. E é este desafio que eu coloco, de forma humilde, mas que tentem pensar aquilo que vos falta fazer, pequenas coisas, e que vão fazer a diferença e que vos vão fazer sentir mais felizes e sentir-vos a vocês próprios uns verdadeiros tesouros. Muito obrigada.